Ainda não estava chovendo, mas o vento cortava meu casaco como se Júlio soubesse de algo que eu desconhecia. Eu segurava uma das mãos no ombro de Helena, e a outra equilibrava a caçarola que eu havia feito do zero na noite anterior. Caio estava 2 passos atrás de nós, carregando a torta de abóbora com as 2 mãos, como um objeto sagrado. Tocamos a campainha. Ninguém atendeu. Depois de 1 minuto, entrei pela porta dos fundos, como fazia desde que tinha idade suficiente para alcançar a maçaneta. A cozinha cheirava a pele de peru com sálvia e ao glacê de canela que seu Osvaldo sempre colocava no presunto. Deveria ter sido como voltar para casa, mas ninguém olhou para cima. Dona Teresa estava no balcão, dobrando guardanapos de pano, em triângulos bem definidos. O cabelo dela estava mais curto do que eu me lembrava, e o sorriso dela estava ausente. Ela olhou para as crianças e depois voltou a se concentrar nos guardanapos, como se fossem as únicas coisas que pudesse controlar. Seu Osvaldo estava perto da janela da sala, girando seu bourbon como se estivesse esperando alguém mais importante chegar. Rafael, meu irmão mais novo, já estava com a metade da bebida na mão e os pés na poltrona do pai, discutindo em voz alta sobre futebol com o tio Sérgio. O mesmo de sempre. Juliana, esposa de Rafael, sentou-se no braço da cadeira ao lado dele, com um riso leve e constante, como se estivesse implorando por algo. Pigarreei. Feliz dia de ação de graças. Caio colocou a torta no balcão com as 2 mãos. Trouxemos a sobremesa. Ninguém respondeu de imediato. Foi Renata, minha irmã, 4 anos mais nova e sempre diplomática, quem finalmente disse: Oi, Lúcia. Desculpe, não tínhamos certeza se você ainda viria. Pisquei. Você me convidou. Renata deu de ombros com um sorriso frágil. Bem, o Rafael disse que talvez você tivesse mudado de planos. Tem estado cheio. Helena puxou minha manga delicadamente. Onde vamos sentar, mamãe? Olhei para a sala de jantar. 12 cadeiras, guardanapos dobrados, cartões de visita escritos à mão com a letra cursiva da Juliana. 12 pratos, uma mesa comprida. Contei de novo. Nenhuma mesa para crianças, nenhuma cadeira alta, nenhuma cadeira dobrável tirada da garagem como em anos anteriores. Apenas 12. Renata seguiu meu olhar e pigarreou. Imaginamos que as crianças poderiam comer na sala. Tem pizza e um filme. Vai ser mais divertido para elas. Caio não disse nada, mas já tinha visto o suficiente. Ninguém perguntou como estávamos. Ninguém perguntou como estava o novo apartamento ou se eu precisava de ajuda com as coisas da escola da Helena. Eu não. Esperava muito, mas esperava alguma coisa. Olhei ao redor daquele quarto, minha casa de infância, meus pais, meus irmãos, e pela primeira vez me dei conta de que tinha chegado como hóspede, quando eles não tinham certeza se tinham convidado. Mão de Helena continuou na minha. Não apertei de volta. Ainda não. Ajudei as crianças a se acomodarem na sala. Pratos de pizza de papel, um cobertor felpudo para 2 voltas. A mesa divertida, como a chamavam, mas ninguém perguntou se queriam sentar lá. Fiquei mais um momento, alisando o cabelo de Helena, ajustando a gola de Caio. Seus olhos não se desviaram dos meus. Quando vamos para casa? Perguntou ele quase num sussurro. Em breve, respondi. Ainda não. Lá na cozinha, o bourbon tinha fluído um pouco mais livremente. Seu Osvaldo riu de algo que Rafael disse. Dona Teresa já estava abrindo outra garrafa de tinto, sem olhar na minha direção. Coloquei a caçarola ao lado de uma bandeja de ovos fritos, intocada. Acho que vamos sair depois da sobremesa, disse eu, no espaço entre as frases. Ninguém olhou para cima. Então Rafael ergueu o copo. Coisas de mãe ocupada, né? Sempre com pressa. Juliana deu uma risadinha. A gente entende. Vida de mãe solteira. Ela disse isso como se nunca tivesse precisado da ajuda de ninguém. Disse isso como se eu não estivesse a 1 metro de distância. Endireitei a coluna. Minha voz não tremeu, mas soou baixa. Na verdade, preciso compartilhar uma coisa. Isso chamou a atenção deles. O sorriso de Juliana congelou. Renata pousou o vinho. Estou me afastando. Eu disse, de tudo.
A mensalidade ajudou a pagar a conta de luz da casa da minha mãe, os extras. O rosto de seu Osvaldo mudou primeiro. Só um lampejo, mas estava lá. Aquela leve confusão, como se alguém tivesse mexido nas coisas dele sem pedir. Achei que você quisesse, disse Renata suavemente. E queria, assenti. E eu ainda me importo, mas eu não consigo mais carregar tudo. Rafael bufou. Desde quando dividir uma conta de água é considerado carregar alguma coisa? Olhei para ele. Ele não pagava as dívidas estudantis havia 10 anos. Meus pais ainda cobriam o seguro do carro dele, mas eu não disse nada. Estou fazendo o que é melhor para mim e para as crianças, eu disse em vez disso. Só isso. Ninguém me agradeceu pelo que eu tinha feito. Ninguém perguntou por que agora. Dona Teresa finalmente falou. Nós nunca pedimos para você. O silêncio depois disso não foi constrangedor. Foi definitivo. Peguei o suéter da Bendose de Helena do encosto de uma cadeira e o dobrei debaixo do braço. Caio me encontrou no corredor com a base de pizza na mão. Vamos embora? Olhei para o corredor, para além dos casacos, para além dos porta-retratos que não mudavam havia uma década. Meu rosto não estava em nenhum deles. Ainda não, repeti. Mas algo já havia partido. Voltamos para casa em quase silêncio. As crianças cochilavam no banco de trás, com as cabeças inclinadas umas para as outras, ainda cheirando a crosta de manteiga e canela. O carro estava quentinho, mas mesmo assim abri a janela. Eu precisava do frio para me manter acordada. O apartamento estava silencioso quando entramos. Silêncio demais. Do tipo que costumava me fazer sentir solitária, mas que naquela noite me fez respirar de novo. Caio deixou os sapatos no corredor e voltou para alinhá-los com cuidado. Eu costumava lembrá-lo. Agora, ele se lembrava. Helena subiu no meu colo, no sofá sem pedir. Seu rosto pressionou meu suéter, grudento de glacê e de algo não dito. Fizemos algo errado? Ela murmurou com a voz abafada. Não respondi de imediato. Alisei seus cabelos e contei os segundos entre suas respirações. Não, querida, eu disse finalmente. Nós simplesmente nem sempre podemos decidir como os outros nos tratam, mas podemos decidir o que manter por perto. Ela se afastou e me olhou séria. Ainda os amamos? A pergunta não veio acompanhada de raiva, apenas do tipo de admiração que vive em crianças pequenas demais para entender as decepções dos adultos. Acho que o amor pode permanecer, eu disse, mesmo que não nos visitemos tanto. Caio se enrolou no cobertor ao nosso lado, com os olhos abertos e silenciosos, mas distantes. Ele não pedia abraços havia anos, mas encostou a cabeça no meu braço, e isso foi o suficiente. Ficamos sentados assim por um tempo, sem TV, sem barulho de fundo, apenas o ritmo da nossa própria quietude. Na mesa de centro, notei o papel em que Helena havia desenhado no início daquela semana. 3 bonecos palito de mãos dadas sob um sol torto. Ela havia escrito todos os nossos nomes com um marcador roxo trêmulo. Caio, Helena, mãe. Nenhum avô, nenhum primo, ninguém desaparecido, ninguém a mais. Não acrescentei nada. Não corrigi. Apenas peguei um ímã e o prendi na geladeira, bem onde o veríamos todas as manhãs. Lá fora, o vento carregava as últimas folhas pela calçada. Lá dentro, estávamos exatamente onde devíamos estar. A primeira chamada perdida veio na terça-feira. Renata. Depois, 2 da Dona Teresa, uma de um número desconhecido. Eu sabia que era do seu Osvaldo. Ele nunca salvava o próprio contato. Eu não atendi. As mensagens de voz começaram a se acumular como correspondências fechadas. Curtas, cortadas, sem desculpas. Apenas fragmentos de frases que não sabiam onde encaixar. Oi, Lúcia. Só para ver se você chegou em casa. Tudo bem. As crianças pareciam bem. Estamos passando por um probleminha com a casa. Nada sério. Só que seria bom conversarmos. Seu pai mandou um oi. Na sexta-feira, Juliana me mandou uma mensagem pelo Instagram. Nem uma mensagem. Ei, só um aviso.
O Rafael está com uns probleminhas. Talvez seja bom a família se encontrar. Me avise quando puder vir. Não, como você está. Não sentimos sua falta. Só um aviso. Naquela noite, fiquei na cozinha com o celular virado para baixo e as luzes apagadas. O Caio dormia no sofá, com um livro da biblioteca caindo do peito. A Helena cantarolava baixinho na banheira, repetindo sua música favorita de cor. Encostei-me no balcão, observando a luz vermelha de notificação pulsar como um coração. Não apertei o play. Não precisava. Eles não estavam entrando em contato porque se lembravam do meu valor. Estavam entrando em contato porque algo tinha quebrado. No dia seguinte, Renata apareceu. Ela não ligou antes. Apenas bateu na porta, segurando um saco de papel cheio de donuts, como se ainda estivéssemos na faculdade, como se fosse apenas um brunch de sábado de manhã, antes de o mundo ficar complicado. Ela parecia cansada, com o batom desfeito e o olhar vago. "Posso entrar?" perguntou. Dei um passo para o lado. Ela não se sentou imediatamente. Apenas ficou parada perto do balcão, mexendo em uma caneca que não precisava ser lavada. "É o Rafael", disse. "Ela. Ele pode ter... Ok. Ele fez uma besteira. E agora a dona Teresa e o seu Osvaldo também não estão em uma boa situação. Eu esperei." Ela me olhou com atenção. Eles realmente precisam da sua ajuda para resolver isso. Lá estava. "Não podemos conversar?" Não sentimos muito. Só a matemática tácita de que eu sempre resolvia as coisas. Mas eu não estava mais naquele emprego. "Que bom que você veio", eu disse gentilmente. Sério mesmo. Seus ombros se ergueram, brevemente, esperançosos. Mas acho que não sou eu quem eles deveriam chamar. Renata não discutiu, apenas encarou a caneca e assentiu, como se algo finalmente tivesse se acalmado. Antes de sair, ela olhou ao redor do apartamento mais uma vez. "Você realmente fez este lugar parecer um lar." Não contei a ela que as crianças tinham feito a maior parte do trabalho. Não recebi nenhuma resposta por 6 dias. Então os e-mails começaram. Não para mim, mas para a escola do Caio e para a creche da Helena. Ambos tinham meus pais listados como contatos de emergência. Ambos sinalizaram pagamentos pendentes. Em seguida, recebi uma ligação da minha antiga gerente de banco. Eu ainda tinha os alertas configurados desde quando cuidei da hipoteca do meu pai durante a cirurgia dele, anos atrás. "Só um aviso de cortesia", disse ela. Seu Osvaldo adicionou alguém novo à conta no mês passado. Houve movimentação, atividade. Foi assim que se diz que alguém sacou R$19 mil em 2 semanas. Essa pessoa era o Rafael. Aparentemente, ele havia tomado um empréstimo com garantia da casa e, em seguida, usado a linha de crédito do meu pai para cobrir um empreendimento fracassado. Um desastre com toque de criptomoeda, sem papelada, sem plano, apenas confiança e charme. E agora as paredes estavam se fechando. Dona Teresa escreveu um parágrafo, inteiro. Não com raiva, apenas dispersa. "Se você tiver um pouco de paciência, precisamos de ajuda para negociar com o banco. Você sempre teve jeito com as palavras. Eles te ouvem mais do que a nós. Nenhuma menção ao dia de ação de graças. Nenhuma menção à caçarola que eu carregava como se fosse paz. Só precisamos de você." Fiquei olhando a mensagem por um bom tempo. No dia seguinte, Renata enviou uma foto. Era a varanda da frente da casa. A tinta estava descascada. Um aviso. De execução hipotecária colado na porta como uma letra escarlate. Ela não escreveu legenda. Não precisava. Naquela noite, Caio me ouviu mexendo na louça mais alto do que eu pretendia. Ele entrou, esfregando os olhos sonolentos. "Eles estão encrencados, hein?" perguntou. Hesitei, depois assenti. "Sim, estão." Ele olhou para os dedos dos pés, que se curvavam contra o piso frio. "Vamos ajudá-los?" Ajoelhei-me ao lado dele com uma das mãos em suas costas. "Faremos o que for melhor para nós." Foi o que prometi. Ele se inclinou para mim, pequeno, acolhedor e confiante. No passado, eu já estaria na metade da cidade.
laptop aberto, plano de crise, ligações bancárias na fila de espera. Mas eu fiquei ali, no chão da cozinha, segurando meu filho e observando a chaleira fumegar. Eles tinham construído uma casa de vidro ao redor do Rafael, convencidos de que o sol nascia e se punha em suas mãos. E agora que ela rachou, queriam que eu a consertasse. Mas eu tinha parado de levar cola para um lugar onde nunca me convidavam para sentar. Renata ligou novamente numa manhã de domingo, desta vez mais cedo do que o habitual. Eu estava dobrando roupa. O sol mal tinha nascido. As crianças ainda dormiam. Sua voz era monótona, sem preâmbulos. Eles podem perder a casa esta semana. Parei com uma das camisas do Caio na mão, aquela com o foguete desbotado. O que você quer que eu faça, Rê? Ela não respondeu de imediato. Por fim disse simplesmente: apareça, converse com eles. Talvez eles te ouçam se você estiver lá. Quase sorri, não por ser engraçado, mas por ser familiar. Ela continuou: eles não precisam de dinheiro. Precisam de ajuda para negociar. Sua voz calma, sua lógica. Minha voz calma, minha lógica. Todas as coisas que eles sempre descartaram como frias e autoritárias, calculistas demais até agora. Disse a ela que pensaria no assunto. Naquela noite, ela apareceu de novo, sem avisar. Desta vez, não trouxe donuts. Apenas sua presença numa pasta. Dentro, cartas de declaração, um bilhete escrito à mão pela minha mãe, que parecia mais uma lista de compras do que um apelo. Sou apenas a mensageira, disse ela rapidamente. Não atire em mim. Não estou brava, eu disse. E falei sério. Ela respirou fundo. Olha, eu sei que não foi justo. Sei que eles se apoiaram em você mais do que em qualquer outra pessoa. Eu esperei. Mas ainda há mentiras de família, e estamos metidos em encrenca. Você sabe como fica ruim se a casa afundar. Os vizinhos falam. A igreja fala. Lá estava o verdadeiro motivo. Não era medo de perder o abrigo. Era medo de perder a honra. Renata olhou para mim, buscando o velho ritmo entre nós. Você sempre guardou a peça. Fechei a pasta com cuidado. Não estou com raiva, repeti. Mas cansei de ser útil apenas quando me machuca. Renata não discutiu. Não exatamente. Mas sua voz mudou. Então é isso? Ela disse. Leve demais. Você simplesmente saiu. Não foi dito com crueldade, mas também não foi dito com cuidado. Eu não. Saí, respondi. Apenas parei de aparecer onde não sou bem-vinda. Ela ficou ali por um momento, ombros tensos. Depois pegou a pasta e a deixou no balcão, murmurando. Só por precaução. Eu não a acompanhei até a porta. Mais tarde naquela noite, encontrei Helena dormindo na minha cama, enrolada nos cobertores como um segredo. Não a mexi. Apenas deitei ao lado dela e observei a lua através das persianas, silenciosa como a chuva. Quando a campainha tocou novamente, era o seu Osvaldo. Eu não o via pessoalmente desde o dia de ação de graças. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, mais magro, com o tipo de cansaço que nenhuma noite de sono conseguia curar. Ele segurava o chapéu nas mãos como um colegial. Posso entrar? Disse ele baixinho. Não respondi. Apenas me afastei. Ele não se sentou. Andou de um lado para o outro. Olhou para as fotos de família na parede do corredor. A feira de ciências do Caio, Helena em seu traje de astronauta de Halloween. Você se saiu bem, disse ele. Esperei. Ele suspirou. O seu irmão, ele não estava pronto. Nós não vimos. Deixei o silêncio pairar. Deixei que ele o experimentasse. Ele me olhou. A sua mãe queria vir, mas está envergonhada. Eu ofereci com gentileza. Ele não negou. Nunca tivemos a intenção de te deixar de fora, disse ele. Só ficou complicado. As suas escolhas tornaram as coisas mais difíceis. Ah, suas escolhas. O refrão familiar. As decisões que tomei para me proteger agora se disfarçavam de fardos que eles nunca escolheram carregar. Não vim aqui para discutir, acrescentou rapidamente. Só para perguntar se há alguma coisa, qualquer coisa que você possa fazer para nos ajudar a manter as coisas em ordem. Olhei para ele,
Olhei de verdade. Este homem me criou, me ensinou a trocar pneus, equilibrar talões de cheque, apertar mãos com firmeza. Mas nunca me ensinou a pedir ajuda sem disfarçar. Isso com orgulho. Você construiu um sistema, eu disse lentamente, em que eu não pertencia, a menos que fosse útil. E agora você me quer de volta. Não porque sente minha falta, mas porque o sistema falhou. Ele abriu a boca, fechou-a. Eu me aproximei, não para confortar, mas para deixar claro. Eu estava lá, eu disse. Em cada feriado, cada conta, cada crise. Você simplesmente não me via. Ele não falou nada. Eu estava lá, repeti. Você só via mais fácil quando eu ia embora. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Ele não tentou preenchê-lo. Quando finalmente saiu, não pegou a pasta que Renata havia deixado para trás. Não se despediu. Apenas assentiu e fechou a porta atrás de si. Fiquei ali por um tempo. Então, apaguei a luz da varanda. O inverno chegou tranquilo naquele ano. As férias passaram com menos ligações, sem convites, sem mensagens de grupo encaminhadas. O silêncio não foi severo, foi deliberado. Não decorei muita coisa. Apenas algumas luzes ao redor da janela e uma pequena árvore que Caio e Helena escolheram eles mesmos. Enfeites de plástico, estrelas de papel que fizeram na escola, foi o suficiente. Certa manhã, logo depois do ano novo, abri a caixa de correio e encontrei uma carta escrita à mão, sem remetente. Era da Dona Teresa. 4 páginas, letra cursiva densa. Não exatamente um pedido de desculpas, nada demais. Principalmente lembranças, vagos arrependimentos e uma linha que se destacou. Não queríamos te machucar. Simplesmente não sabíamos mais onde você se encaixava. Dobrei a carta de volta no envelope e a coloquei na gaveta, ao lado da tesoura. E das pilhas extras. Não a joguei fora. Simplesmente não a li mais. Uma semana depois, Caio perguntou se poderíamos finalmente trocar a parede do corredor. Como assim? Perguntei. Ele apontou para as fotos antigas, as de anos atrás. Peças da escola, aniversários, algumas minhas com meus irmãos, quando ainda achávamos que crescer significava crescer juntos. Poderíamos fazer só nós dois agora, disse ele. E assim fizemos. Tiramos todos os quadros, limpamos a poeira e recomeçamos. Lúcia, Caio, Helena. Piqueniques no parque, prêmios da biblioteca, astronautas de Halloween. Uma foto mostrava nós 3 no sofá, de braços dados, rindo de algo que só nós conhecíamos. Imprimi essa em tamanho grande e coloquei-a no centro do corredor. Sem legenda, sem nomes extras, só nós. Alguns dias depois, Renata mandou uma mensagem. A casa foi vendida. Papai e mamãe se mudaram para a casa do Rafael por enquanto. Está uma bagunça, mas talvez seja melhor assim. Não respondi. Não havia mais nada a esclarecer. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, preparei chá e sentei-me perto da janela. A luz da varanda ainda estava apagada. Observei a rua permanecer silenciosa. Observei nada acontecer. E pela primeira vez em anos, não me preparei para a próxima batida. Não me expliquei. Não deixei um endereço para encaminhamento. Se você já teve que reconstruir sua história sem contar a ninguém o porquê, deixe uma luz apagada. Nós entenderemos. Bom, na tua opinião, você acha que é possível reconstruir laços quando a família se distancia tanto? E se estivesse no lugar dela, você perdoaria e ajudaria ou seguiria em frente? Me diga nos comentários o que você teria feito. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história. Como essa, cruas, emocionais e honestas. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.